Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Através das redes sociais, nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 16. Eu quero ler inicialmente no versículo 19, com a temática sábios para o bem e inocentes para o mal. Olha só o que diz aqui, em Romanos 16, no versículo 19. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprajam, pois, em vós, e quero ensejais sábios no bem, mas simples no mal. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade que temos esta manhã. Nós já podemos te ouvir de algumas formas, através dos louvores, Deus, através das ministrações que tiveram mediante os louvores. E queremos continuar ouvindo a tua voz, tratando dons de liberdade ao teu Espírito Santo. Que o meu se cale e que a primazia seja dada ao teu Santo Espírito, que ele possa falar mais alto a cada coração. E da mesma forma que me visitou, meu Pai, trazendo, meu Pai, à luz esta palavra ao meu coração, que ele possa estar agora deliberando sobre cada coração convicto e aberto ao ouvir a tua voz essa manhã. Então, para isso, Pai, nós já pedimos que toda barreira caia por terra e que haja liberdade somente ao teu Espírito Santo. É tudo que nós pedimos e desde já te agradecemos. Você vai se sentar aplaudindo a presença da Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. É interessante o jeito que Paulo se coloca aqui nos Romanos. E ele está se comunicando com eles através de cartas. Porque nessa estadia, Paulo teve que se afastar. Ele estava na Grécia, também deliberando o Evangelho. E ele resolve, então, escrever uma carta de próprio punho. Ele está falando à igreja de Roma, que está estabelecida em Roma. Ele começa saudando a todos os irmãos. Ele começa a saudar todos os colaboradores que com ele estão. E ele começa, a pedir que eles se comportem de forma digna entre eles, conforme eles tinham aprendido, conforme a doutrina que ele os tinha ensinado. Bem saber o Evangelho de Cristo, ou a lei, de Deus. Paulo vai ensinar aquele povo e ele está aqui reforçando esse ensino. Por quê? Paulo começa a ouvir e ele reconhece a obediência daqueles. Ele está dizendo, eu nem sei a obediência que vocês têm. Vamos ler aqui no versículo 16. Olha como é que ele se reporta aquele povo. Olha o que ele diz, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saludam. Ou seja, Paulo ele está em viagem e ele está tendo testemunho da igreja de Roma. Ele está dizendo, as outras igrejas saúdam vocês, porque é conhecido delas a vossa obediência. E ele está dizendo, saudai uns aos outros com o ósculo santo. Era costume da época as pessoas, ou os judeus, se saudarem entre irmãos. Ou seja, quando eu encontrar um irmão meu de sangue, eu cumprimentar ele com um beijo no rosto. E Paulo, ou os cristãos da época, como sinal de fraternidade, eles apontaram essa prática. Cada vez que um irmão se encontrava na rua, depois de saudar com a paz, ele se cumprimentava beijando o rosto um do outro. Era sinal de fraternidade, um amor fraterno, um amor entre irmãos. Eu tenho você mais do que um colega, mais do que um amigo. Você é meu irmão. E Paulo está reforçando isso. E vocês continuem nessa prática como irmãos. Isso se estende a mim e a você. Nós temos que nos tratar aqui com amor fraterno, como irmãos. O problema é que naquela época Paulo começou a observar, e já não era naquela época, não era só naquele momento em que eles estavam vivendo, que muitos estavam tornando esse momento, do beijo, ou seja, sabe essa parte de mostrar fraternidade, ou amor fraterno a alguém, eles estavam postando como coisa corriqueira.
Sabe, pessoas que tinham seus haveres, ou, sabe, discordavam, tinham alguma discordância com o outro, mas mesmo assim beijavam um ao outro. Como se estivesse tudo bem. Mas, né, quando via saber dos finais, Paulo sabia que decorria algumas discordâncias, algumas dissensões entre eles. E Paulo está reforçando isso. Faça isso com santidade, ou seja, cumprimente uns aos outros como nós com santos, ou seja, tem que ser de verdade. Paulo não tolerava entre irmãos a falsidade. E ele está reforçando isso nessa carta. E alguém que vai dizer no versículo 17: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Percebe? Paulo ele já estava de longe, ele sabia. Eu sei da obediência daqueles que eu tenho instruído. Eu sei daqueles que eu tenho ensinado e eu dou testemunho deles por onde eu passo. Eles são fiéis ao, sabe, à doutrina que nós temos pregado. Só que tem alguém lá promovendo dissensão. O que é isso? A junção de duas palavras no grego, dis, que quer dizer discordância, e sensão, que quer dizer pensar. Eu acho que não é assim. Eu penso que não é assim. Eu penso de uma forma diferente. Então o que é isso? Não ouvir? Separação dentro da casa de Deus. E entre irmãos, não tem que ter separação. Entre famílias, não tem que ter separação. Dissensão. Porque eu penso diferente, eu vou me separar. Percebe o que a igreja de Paulo estava vivendo naqueles dias? Talvez você fale, mas isso não aconteceu, já o que mais acontece? Dissensão. E quando eu falo isso, eu falo da igreja de uma forma, num contexto geral. Nunca se ouve, ou nunca houveram tantos debates por coisas pífias. Você abre a internet, é o que mais tem. Pessoas que vão estudar para debater com o outro, porque eu dou mais certo do que você, porque a minha visão é isso, porque a sua visão é aquilo, porque eu discordo disso e daquilo. Você é o integrante, é o que mais tem. Não se ouve falar de salvação. O Evangelho de Cristo ficou esquecido. Aquilo que Paulo pregava e ele dizia: olha, permaneçam firmes na doutrina que ouvistes. Porque tem gente que vem só para provocar dissensões, discordância. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Que te importa? Prega o Evangelho do qual aprendestes. Dissensões. Eu penso diferente. O problema da dissensão de alguém que discorda e provoca a separação é que ele não faz isso sozinho. Tem tantos formadores de opinião na internet, porque não creem diferente, e ficam se atacando uns aos outros. E o Evangelho, que é o que vai nos levar a ter uma vida com Deus, que vai nos levar a encontrar com Jesus nas nuvens, ser esquecido. Porque importa eu mostrar a minha visão, e Paulo está lá no versículo 19 falando: sejam excelentes, ou melhor, sejam sábios para o bem. Eu não vejo ninguém estudar para o bem, para fazer o bem para alguém. Estuda para se enxergar um mal no outro. Quando ele está dizendo: sejam excelentes para o bem e inocentes do mal, é isso aí. No meio da comunidade cristã, ou no meio da fraternidade cristã, nós temos que ser excelentes para o bem. Você consegue enxergar o bem que existe no seu irmão? Ou será que a gente só vê maldade? A gente só vê nos nossos refúgios bíblicos. Sabe? Termos teológicos para contrariar ou apontar um no outro. É ou não é? Eu estou falando desse aqui. Ou será que sou eu que estou vivendo nesse mundo? Onde os debates estão acontecendo. Ah, mas isso é importante. Importante para quê? Para afastar pessoas? Para mostrar que eu dou certo? A verdadeira certeza que nós temos. E o que mostra o que é o bem e o mal? O que foi estabelecido por Deus para nos mostrar o bem e o mal? Lá em Deuteronômio, aleluia, no capítulo 30, versículo 19, ele está dizendo: eu te ponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, o bem. O que nos importa é escolher o caminho do bem. Não interessa como
Sabe, a minha visão não é só aquela visão, não. É o caminho do trem que eu tenho que seguir. Dentro da comunidade cristã, é isso que eu tenho que viver. Importar com o outro. O evangelho, isso nunca se tratou de eu faço, eu aconteço, eu sou melhor, mas sim o outro. Como nós temos aí em Marias, ou melhor, em Marcos, esses homens que eram jogadores, os fariseus e os escribas, eles buscavam as primeiras cadeiras, porque eles eram detentores de toda a justiça. Só que Jesus, ele está trazendo um evangelho que inclui a todos, mediante o quê? Mediante o amor fraterno. E Paulo está edificando isso, dizendo, faça isso com santidade, que seja de verdade. Se importe com os outros. Então ele está dizendo, eu percebi que já tem alguns com meio de vocês, que estão provocando dissensões. O problema é que ele não fez sozinho. Ele mostrou o maior número de subterfúgio de pessoas ou seguidores daquela ideia dele para provocar o quê? O que vem falando depois. Olha lá. Eles promovem dissensões e escândalos. Nunca se ouviu falar tanto na igreja. A igreja nunca ficou tão mal falada nas redes sociais. E o que o pastor já até pregou aqui é que os próprios da igreja é quem faz questão de fazer chacota disso. Apontam e dão likes, sabe, nesses debates, causando escândalo. A origem ou a tradução dessa palavra escândalo quer dizer o quê? Pedra de tropeço ou armadilha. Quem age em dissensão dentro de uma fraternidade, ou dentro de uma comunidade cristã, ele promove, claro, os comportamentos, eu acho que não é assim, então eu vou me separar. Só que ele quer levar alguém com ele, então o que ele faz? Ele faz armadilhas. Ele serve de pedra de tropeço. É aquele momento que o pastor está aqui, sabe, de madrugada buscando uma palavra para dar sobre a igreja lá, e a pessoa está servindo de pedra de tropeço, dizendo, não é bem assim não. Sabe, o pastor tá com essa ideia meio trocada aí. Vem comigo, porque o negócio não é bem assim, não. Pedra de tropeço. Há muitos em vosso meio. Paulo está isso, sabe? Noteis eles. Só que uma coisa é notar. Ele está dizendo, observar eles. Aí o que eu tenho que fazer depois, pastor? Eu tenho que excluir eles, eu tenho que mandar de embora, eu não tenho que chegar perto e falar, noteis e desvies. Quando ele fala de desviar aqui, não tome essa ideia deles. Porque, é claro, eles vão tentar te convencer. Eles vão tentar mostrar que a visão deles é melhor do que aquela que Deus tem dado ao pastor, ou anjo da igreja. E como é que eles fazem isso? Versículo 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. A ideia deles de se opor a uma palavra pregada. A ideia deles de não concordar ou agir em concordância com a doutrina pregada é simplesmente servir ao próprio ventre. O que importa é o que eu penso. O que importa é o que eu vivo. Não importa a ideia. Não me venha trazer essas ideias aqui. E eles começam com palavras bonitinhas, cercando com lisonjas, enchendo o coração dos simples. Aí Paulo tem que dar essa dica no versículo 19. Sejam excelentes para o bem, porque eu conheço a sua obediência. O que denota, ou o que mostra para mim, para você, o bem e o mal. Vamos falar agora das leis de trânsito. Como é que você sabe se você está errado ou não? Porque existe uma lei. Se eu não parar no farol vermelho, o que vai acontecer? A multa chega em casa. Se eu passar acima da velocidade determinada por um radar, a multa chega em casa. O que mostra para mim e para você o bem e o mal é uma ordenança, é uma lei. E Paulo está dizendo, permaneçam firmes na doutrina, ou seja, no mandamento do qual vocês foram iniciados. Tem pessoas se desviando do que acham. Eu acho que não é bem assim. O que você acha, quem cai por terra. Sim ou não? Sim.
Sejam excelentes para o bem, inocentes para o mal. O problema é que quando nós ouvimos uma palavra como essa, a gente pensa, não, eu vou seguir o caminho de bem. Eu estou tendo a oportunidade hoje, eu vou fazer o bem. Eu vou viver o bem. O grande problema na minha e na sua vida é que nós somos tendenciosos para o mal. Ninguém nos ensina a fazer o mal. Você já prestou atenção? Um pai e uma mãe não chega um filho e fala assim, isso, olha aquilo, tudo de errado. Não, ele ensina bem para ele. E por que nós deliberadamente fazemos o mal? Você já percebeu? Nós somos tendenciosos para o mal. Isso desde o pecado Adão, meu. Deus chega lá e quem mostrou que você estava lá? Foi a mulher que me desce. A mulher não foi a serpente. A serpente com ele não foi tão usada contra os dois. E talvez eu fale, não, foi a criatura que você fez. Você não fez os dois, eu não sou sem pecado, não fui eu só, como muitos usam o termo, né? Eu só soltei um cavalo. Nós somos tendenciosos para o mal. E de repente você fala, não, pastor, eu sou um homem convertido, eu sou uma mulher convertida, estou seguindo no caminho de Deus, eu não tenho mal dentro de mim. O tempo todo. Me prova, pastor. Quantas vezes você já teve vontade de esganar alguém? E se pudesse? É ou é? Então o mal está aí, dá lugar para ele. Às vezes a gente olha lá os bandidos, né? Aqueles malfeitores, ai, pai, fosse isso aqui, se fosse você. Porque o mal está aí. Aí de repente você olha alguma palavra como essa. E você descobre, como eu peguei com a moça esses dias, lá no centro de detenção de Guarulhos. E eu levando ela para casa dela, junto com uma comunidade, chegou lá até o verdugo, porque os familiares não a queriam receber na casa. E ela falava para mim, eu não sou uma criminosa. Eu fui presa porque, sabe, eu fui por autodefesa. A pessoa intentou contra mim e eu desferi algumas facadas dela e fui presa por isso. E ela vinha falando o caminho todo, porque você meio que vira um psicólogo nessas viagens. Para quem não sabe, eu trabalho com Uber. E a mulher vinha falando, eu sou assim porque, olha, o meu pai agiu assim, dessa forma comigo. Então a culpa é dele. Eu sempre nutri dentro de mim que um dia eu mataria o meu pai. Só que isso não aconteceu com o meu pai. O meu pai foi assassinado no meio da favela. E desde então, eu não consegui dar certo com homem nenhum. E nesse último, ele veio para cima de mim e eu recebi as facadas que eu tinha vontade de dar no meu pai. Eu sou vítima da sociedade. Só que a palavra está nos mostrando agora, minha e você, que nós temos um poder de escolha. Nós podemos escolher o bem ou a maldição. O problema é que quase sempre quem vence é o mal que está dentro de mim e de você. Porque nós cultivamos eles de alguma forma. Por mais que eu estou me apegando com Deus, sabe, eu estou indo na igreja, agora estou andando no caminho certo, o mal sempre vai imperar. E aí vem o esfriamento, do qual ele está dizendo aqui, vem as dissensões, porque eu sempre quero ter razão. Por que impera a maldade? O que ensina a maldade dentro de você? É eu querer ter razão. Eu quero ter razão pelo dono. Então eu começo a montar os outros. Foi por culpa de fulano, foi por culpa de cigano, não foi assim, não, ele. Foi por causa da mulher, não foi por causa da serpente. O mal começa a imperar a partir daí. Só que Deus nos envia uma lei que é a que mostra o que é certo e o que é errado. E todos os que andam pela lei ou pelos mandamentos de Deus, esses alcançaram misericórdia da parte dele. E é por isso que ele está dizendo, eu estou colocando diante de vocês a minha arrumação. Ou seja, a escolha é minha e sua. Eu tenho escolha de ser diferente. Mas pastor, como é que eu faço isso? Se isso está incrustado em mim. Talvez alguém ainda esteja cético nesse momento. É certo isso, pastor? O senhor falar que nós temos o mal dentro de nós o tempo todo? Sim. E nós temos, sabe, esse ímpeto de apontar o mal nos outros o tempo todo.
Quer ver como nós somos tendenciosos ao mal? O que vocês veem aí? Hã? O ponto? Tá vendo como nós somos maldosos? Nós só olhamos o ponto. Vocês perceberam que isso está no quadro? Vocês perceberam que tudo isso aqui, olha quando a parte branca tem. A gente só deita, somos tendenciosos a enxergar o quê? Os defeitos dos outros. Não é? De quadro, muito bem moldado, toda a parte branca, mas eu enxerguei um ponto. Os nossos olhos são maus. Por vezes a pessoa faz tanto bem a mim e a você, mas eu só consigo enxergar o errado que ela fez. E como Paulo está dizendo aqui, eu vou até escutar. Porque tem gente que essa galera não se parece meu bem, mas é especialista em apontar o mal que os outros fizeram. Olha, você está errado, porque é isso que a repressão que eu fiz aqui, não parece que vão lá para a rede social discutir ou fazer embates. É isso, é mostrar que o outro está errado. Mas está escrito aqui, olha, mas tem um versículo aqui, mas tem outro versículo aqui. Porque eu quero mostrar que o outro está errado. E Paulo está dizendo, olha, não sejam sábios para apontar o mal. Sejam excelentes ou sábios. Aprenda a fazer o bem. Aprenda a enxergar o bem no seu semelhante. Nós somos chamados para isso. E ele está dizendo no versículo anterior, façam isso com vós como santo. Façam isso de verdade. Tenha o seu semelhante com o seu irmão. Não vem aqui para contar os erros dele, não, porque a palavra vai fazer isso. E quem convence é o Espírito. Não sou eu que fazer. Porque nós somos especialistas, muitas vezes, em trazer pessoas para a igreja. Sabe? Mostrar o caminho, o evangelho do qual Paulo está falando aqui, sabe, o ensinamento de Cristo. Nós trazemos essa pessoa para a igreja, mas no primeiro deslize dela, o que a gente faz? Joga para fora. A gente só enxerga o ponto. A gente não enxerga. Né? O esforço dessa pessoa bem feito para estar mais esses dias. Aí de repente você ouve uma palavra do mais sagrado, mas tem pessoas assim no nosso meio que provocam dissensões e escândalos. É o que mais tem aqui. Muita gente se pensa, ou talvez eu tive essa ilusão sobre a igreja, que eu viria para um lugar que só tinha gente santa. Sabe, a gente se salmodiava entre um com o outro o tempo todo, abracinhos para cima e para baixo, porque sim, isso, o ósculo santo, um beijo na face, era um ciúme para os judeus. Hoje, dada a nossa sociedade, isso não é permitido. Você imagina você beijando as irmãs. Hoje foi substituído o quê? Pelo abraço, pelo cumprimento. Só que quando eu falo, tem muita gente que faz isso de mentira, faz isso corriqueiramente apenas para mostrar para os outros que seja santo, que seja verdadeiro. E de repente você descobre, mas tem gente que faz isso de mentira. Tem gente que provoca dissensões, tem gente que provoca escândalos, sim. Porque é igual você também pensava, que eu viria para um lugar perfeito. Mas não, nós estamos num lugar cheio de pessoas imperfeitas, buscando a santidade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu ouvi o apresentador da Livre Gentil falando sobre. Tem muita gente que diz que eu não vou na igreja porque só tem fofoqueira. Eu não vou na igreja porque só tem gente que fala mal do outro, pessoas assim, sabe? Provocam dissensões. Só tem gente ruim lá dentro. E ele comparou, ele fez um comparativo, é a mesma coisa de falar, eu não vou à academia porque só tem gordo lá. A pessoa sim, ela é gorda, mas ela vai lá para quê? Para perder peso. É a mesma coisa de vocês estarmos aqui, não somos perfeitos, mas estamos a caminho da perfeição. É uma oportunidade que eu tenho e você tem de aprender o bem e continuar com ele. Enquanto você pensa, é um processo. E quando um processo não acontece na vida do meu irmão,
Sabe, porque tem vezes você gosta de uma pessoa insuportável, pastor. Já foi falando uma, duas, três, e a pessoa permanece. Ela está no processo ainda. Enquanto isso, qual é a minha obrigação? Competente com o Espírito Santo. Tenha ele como irmão. Tenha paciência. Julgue não. Ele está no processo de santificação. Ou seja, ele tem a oportunidade, como eu e você temos, de escolher. Então, enquanto ele estiver aqui ouvindo essa palavra, é possível que um dia o Espírito Santo que aqui convence, não sou eu, não é você, venha iluminar a sua mente e ele venha trilhar o bom caminho, o caminho do bem. Mas é a escolha. Aí eu trago a visão dessa senhora, que eu peguei ali na casa de detenção. E ela culpava o pai. Ela culpou essa pessoa do qual ela morou alguns anos, de ter partido para cima dela e eu lhe tirei a vida. E a justiça foi, sabe, nem quis me ouvir, me jogou na prisão. Hoje você não libera nem a família que eu me recebi, são todos culpados. Eu quero mostrar para vocês agora que nós temos o poder de escolha. Porque tem muita gente que encosta isso na vida e diz: eu sou assim porque meu pai, porque meu avô, porque minha mãe, eu sou assim, vou morrer assim. Não, você tem a oportunidade de escolha. E a conselho que é dado ainda do bom: escolha, pois julguem. Se as gerações passadas da tua casa, teu avô, teu irmão, teu pai, escolheram mal, você tem a oportunidade de escolher o bem e ser diferente. Abra comigo a sua Bíblia. Em 2 Crônicas, no capítulo 28. Eu quero falar aqui de 4 gerações. Ou melhor, eu quero falar sobre esse rei Acaz. Capítulo 28, eu quero ler a partir do 16. E diz assim: naquele tempo o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os Edomitas vieram e feriram a Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e no sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, e Aljaon, e Gederote, e Socó, e os lugares da sua jurisdição, Etina, e os lugares da sua jurisdição, Egizo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. Acaz, ele vem de uma dinastia, ou melhor, de uma árvore genealógica, que já vinha praticando o mal diante dos olhos de Deus. Ele é descendente do rei Uzias. O rei Uzias, no qual não sei, eu já pude compartilhar a história dele aqui. É um rei que Deus o exaltou sobremaneira. Porque ele pega uma casa quebrada. A casa de Israel estava humilhada à frente dos seus inimigos. Os inimigos tinham entrado, tinham sucumbido às suas riquezas. Muitos deles tinham perdido as suas famílias, porque os filhos, uma vez que o rei adquiriu as esposas, levavam os filhos como escravos. Então, Uzias, quando assume o trono na casa de Judá, ele resolve investir em guarnições de guerreiros. Ele forma um exército e conta com a ajuda de Deus, porque o clamor do povo de Deus já estava chegando ao céu. Então Deus falou: eu vou te usar para trazer libertação ao meu povo. Uzias consegue desbaratar os seus inimigos.
Uzias consegue edificar a cidade. Ele fortificou os muros de Jerusalém. Ele conseguiu formar novas guarnições. Sabe, não tinha escassez. Depois que Uzias começou a reinar, não tinha escassez na cidade. Todos tinham, sabe, as suas provisões. Não havia necessidade. Isso que Uzias se estabeleceu nisso. O que aconteceu? Quando Uzias conseguiu fortalecer ou conseguiu cumprir o que anos na vida dele não aconteciam, aqueles homens começaram a ovacionar o nome de Uzias. Sabe? Olha, Uzias é bom mesmo. Ele fez melhor que os outros reis. Realmente, por quê? Porque Deus usou ele. Já tinha projeto, a promessa na vida dele. Vou te usar para estabelecer o meu povo novamente. O problema é que quando Deus faz isso e ele ganha a glória da batalha, ele está em paz agora. Ele toma por intuito de fazer um sacrifício em agradecimento a Deus. Só que os sacerdotes não estão na cidade onde eles estavam, e ele então entenda o coração. Olha, se Deus me escolheu, ou ele me ungiu para tal, para tal missão de libertar o seu povo, eu também posso sacrificar ele. Então ele entra nas portas do templo e ele diz: eu vou oferecer o incensário a Deus. Quando os sacerdotes vêm chegando, eles correm atrás e dizem: não é permitido que você faça isso. Eu sou ungido de Deus, eu sou escolhido de Deus. E ali você bem conhece a história. Por essa insistência, saiu-se uma lepra. Ele foi tomado de lepra e assim ele morreu. Porque ele quis, ou se ele se ensoberbeceu diante de Deus. Quando ele morre, Jordão, o seu filho, assume o trono. E ele assume o trono, e como ele era um homem fraco de persuasão, os sátrapas, os príncipes à sua volta, começam a minar as forças dele. Começa a impor que ele deveria fazer aliança com esse e com aquele. E por um tempo ele consegue manter. Só que, claro, quando você faz aliança com alguém que não é, da mesma visão que você, a tendência é você pender para o mal. Está em nós. A tendência é você pender para o mal. E foi o que aconteceu com Jordão. Ele começa a tender ou a pender lá do lado dessas alianças. Ele começa a formar os altos em Jerusalém. Ele começa a colocar os balaíns em Jerusalém. Começa a sacrificar aos deuses dos gentios. Sabe? Coisas que Deus não proibia. E é tanto que o reinado dele foi mais curto. Quando ele morre, nessa desobediência a Deus, Acaz, que é seu filho, assume o trono com 16 anos de idade. Esse Acaz, ele assume o trono e ele começa a fortificar, ou melhor, a enxertar mais e mais finanças, visto que Jordão, seu pai, já tinha começado. Ele começa a fazer mais e mais altares na cidade. E Deus começa a tomar conhecimento disso. Deus o reprova, manda um profeta até ele, dizendo: eu reprovo essas atitudes. Acaz foi tão, displicente com as coisas de Deus, que em dado momento Deus começa a enviar contra ele os edomitas, os filisteus, e eles começam a comprimir as forças de Acaz. Sabe o que Acaz começa a fazer? Ele começa a rifar o povo de Deus. Ele começa a vender os homens da cidade. Quando ele começa a fazer isso, ele começa a vender os homens como escravos para os reis. Olha, se você não me atacar, eu vou te mandar tantos homens para trabalho forçado. Quando Deus toma conhecimento, ele manda um profeta dizendo: olha, eu vou permitir que a sua casa seja destruída. Sabe o que Acaz faz? Ele começa agora não só a rifar o povo. Olha o que vai dizer aqui no versículo 20. E veio ele a Tiglath-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Por quê? Ele fez um acordo com o rei da Síria, porque os filisteus e os edomitas estavam vindo contra eles. E ele falou: vou fazer um acordo com a Síria. Quem era a Síria? Era aquele povo que seguia deuses pagãos.
E muitas vezes, quando nós nos vemos em aperto na casa de Deus, o que nós fazemos? Vamos fazer aliança com o mundo. Vou fazer aliança com aquele que não serve a Deus. Para ter um delícia no refrigério. Não é mais fácil você chegar e se arrepender diante de Deus e tomar o caminho certo? Não, vou tentar fazer aliança para me manter um pouco mais. E ele fez essa aliança. Eu vou te dar todos os homens. Só que está dizendo aqui, ele foi traído pelo rei da Síria. Ele não o ajudou. E ele vai explicar, porque Acabe tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. Tem muitos de nós que por fazer aliança ou por não querer seguir no caminho ou na lei de Deus, a gente faz aliança com o mundo. E como que eu faço isso? Muitas vezes tirando da casa de Deus. Não dizia mais. Não tenho minha presença de corpo, alma e espírito nos cultos. Eu faço aliança lá fora. Ah, pastor, mas é para eu ter uma ajuda. É por causa do meu trabalho. Ah, é porque eu vou ter novas oportunidades. A melhor oportunidade que você tem hoje é se servir a Deus. A melhor oportunidade que nós temos hoje é de seguir o Evangelho de Cristo, que é afirmar em justiça e igualdade. Aqui no meio de Deus, são todos irmãos. Ele começa a limpar os bens da casa de Deus. 22. E ao tempo em que este o apertou, então, ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram. Ele disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. Acaz, ele assistiu o seu avô, Uzias, morrer de lepra. Ele assistiu Jordão, seu pai, não seguir na lei de Deus, sabe, instituir balaíns, fazer alianças com povos estranhos. E Acaz não aprendeu o caminho do bem. Ele decidiu seguir o mesmo caminho que o pai dele. Até investiu mais dinheiro. As suas provisões já acabaram. O que ele fez? Eu vou pegar da casa de Deus. Eu vou dar para essa gente. Porque eu quero salvar a minha pele. Lembra da primeira leitura que nós vimos? Eles não seguem o caminho de Cristo. Eles só pensam no próprio ventre. Quem provoca a dissensão e escândalo igual sobrinho só pensa no próprio ventre. Ele não está nem aí para a causa de Cristo. Quando Deus percebe que a casa estava agindo sobremaneira, ele resolve apertar ainda mais. Porque ele fez um acordo com o rei da Síria. Só que quem se levanta contra ele agora são os sírios. A Síria e a Síria é como se fosse a Coreia do Sul e a Coreia do Norte hoje. Todos provenientes de sabe, o mesmo povo, mas que resolveram se separar. A Síria era um povo antigo. Um povo que tinha, né, naqueles anos, estava se estabelecendo como principal potência mundial. E a Síria via como uma novidade, um país moderno. Quando eles conseguem presentear o rei da Síria, mesmo sendo traído, ele deu lá os bens da casa de Deus para ele. Quem se levanta agora é o rei da Síria. E este veio com ímpeto para cima dele. Até desbaratar. Que a casa vai fazer esse momento, versículo 24. Ajudou a casa, os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus dos seus irmãos. E o resto, pois, dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Israel.
É aquele momento em que eu fiz aliança com Deus. A minha presença, o meu culto que eu dava a Deus, eu rifei, eu estou oferecendo agora ao mundo. Ou seja, os utensílios da casa de Deus, eu sacrifiquei a deuses estranhos. E o que me restou da presença de Deus, quando eu continuo sendo atacado pelos meus inimigos, o que eu faço? Eu faço em pedaços. Ele despedaçou as portas da casa de Deus. Tem pessoas que se afastaram desse templo por não concordarem, por discordarem. Fizeram em pedaços aquilo que era santo, aquilo que era de Deus. E isso foi a sua ruína. Só que agora nós vamos falar da geração vindoura. A casa ele morre. E quem assume o trono é Ezequias. Ezequias tinha todo esse histórico, porque ele tinha assistido o seu tataravô, o seu avô, o seu pai. E agora ele tinha que assumir o trono. Ele tinha agora que poder de escolher, ou continuar errando, ou vão agora fazer o certo diante de Deus. Olha o que Ezequias decide. Capítulo 29, versículo 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abiá, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Pensa, ele não foi buscar referência daqueles que tinham errado. Porque desde os dias, a casa de Deus estava em ruínas. O povo veio se dispersando e ninguém fazia nada. No extremo, a casa vai fazer aliança com o inimigo, roubando até a casa de Deus. Só que ele falou: a minha referência para o meu reinado não será estes. Será o meu pai Davi. Ou seja, aquele que fez o certo de Deus, diante de Deus, aquele que ia segundo o coração de Deus. A primeira coisa que ele faz, olha só o que diz no versículo 20, do capítulo 29. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Antes de me assentar no trono, eu preciso ir à casa do Senhor. O que muitos têm abandonado ou rifado, ou dado, sabe? Aquela bênção que Deus derramou sobre você. Tenha, sabe, se feito aliança com deuses estranhos. Ele está dizendo: eu preciso ir à casa do Senhor. Qual o intuito de Uzias ir à casa do Senhor? Olha o que diz no versículo 5. Quando ele entra, ele observa a ruína da casa do Senhor. Ele percebe as portas quebradas, os utensílios quebrados. E ele pensa: alguma coisa tem que ser feita. Olha o que ele faz no versículo 5. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, e obediente o rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que se começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Ele primeiro dá ordem: olha, levitas, vocês entrarem, vocês estão vendo agora, sabe, a construção da casa. E ele vai dizer, olha aqui o versículo 12. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amaziah, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos pais. Então ele chamou toda uma dinastia, toda uma, sabe, um clã de levitas. Para quê? O que esse levita tem que fazer? Olha lá. Versículo 15. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. O que nos lembra a primeira leitura que fizemos? Saudar o nosso como santo. Santo é ser separado, é fazer de verdade. Nós cantamos isso. Adorador, espírito em verdade.
E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor, versículo 16, para a purificar e tiraram para fora do pátio da casa do Senhor toda a impundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para lavarem, para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro dia do mês. E ao 8º dia do mês, vieram ao templo do Senhor e santificaram a casa do Senhor. E em 8 dias, no 16º dia do primeiro mês, acabaram. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós entramos é aquilo que Salomão vai escrever para mim e para você. Guarde o teu pé, não entrares na casa do Senhor. Se purifique, se santifique. Tira toda a imundícia para fora. Tira as alianças errôneas para fora. Seja de verdade diante de Deus. Ezequias, ele toma o intuito de fazer uma crença. E ele estabelece o culto ao Senhor. Talvez algo que eu e você esquecemos de fazer, ou não estamos fazendo com propriedade porque nós fizemos aliança. Ah, pastor, é porque eu estava sendo apertado. É porque eu fui com esses aí, que muitas vezes são formadores de opinião e dizem que não é bem assim, não. Eu não preciso estar enfornado dentro de uma igreja. Não, dentro de uma igreja não. Mas inserido na umidade ou na casa de Deus você tem que estar. Quem é a casa de Deus? Não essa parede aí, essa placa de testemunho apostólico, não. É você estar inserido na família de Deus. Quem é a família de Deus? Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Se você não tem prazer em estar na família de Deus, o que você vai fazer no céu? Eu não vou lá, não. Só tem gente errada lá, é aqui mesmo. Estamos buscando a santificação. Estamos buscando aprender o caminho do céu. E isso só vem através do manual. A palavra. Aleluia. Será que podemos viver com ela? Porque Ezequias decidiu ser diferente do seu pai, do seu avô, do seu tataravô. Deus o exaltou. Ele restabeleceu o culto ao Senhor. E olha o que acontece com ele. E aqui eu encerro no capítulo 31, no versículo 20. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor Deus. E em toda a obra, e começou com o serviço na casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, com todo o seu coração, e fez e prosperou. Quer que eu sou verdade? Você quer ser próspero nessa terra? Não faça aliança com o mundo, não. Não vive o que é desse mundo, não. O que é da casa de Deus, não. Deus tem muito mais que eu dar a minha a você. E o crédito com Deus não parou por aqui, não. Porque ele reinou, e como diz aqui, ele prosperou no seu reinado. E um dia um profeta chega para ele, e essa é uma outra pregação, mas eu só vou iluminar na mente aqui. Um dia o profeta chega para ele e diz, olha, foi a tua casa enorme, porque você morrerá e não viverá. Só que esse homem fez o que era reto diante de Deus. Ele tinha crédito no céu. Ele vira para a parede, ele ora, e Deus concede mais 15 anos de vida. Será que eu e você podemos ter crédito com Deus lá para fora? Será que nós somos capazes de hoje tomar a decisão pelo caminho do bem, ser excelentes para o bem e inocentes para o mal? Vamos parar de ouvir se não tiver só um ponto na vida dos outros. Porque aí eu quero ser justo. Né? Eu quero até estudar contextos bíblicos para contar o caminho do outro. Nós poderíamos estudar textos bíblicos para apontar o bem que Deus tem para mim e para você. Disso se trata o reino dos céus. Sempre que os discípulos tentavam reprimir alguém, Jesus falava, olha, você não sabe de que espírito sois. Certa vez ele pregando no monte sobre o Evangelho, alguns fariseus começaram, né, a reprimir a pregação dele, dizendo aos discípulos, ei, por que o seu mestre se assenta e come com pecadores? E Jesus, ouvindo, ele disse para eles, para esses homens, e ele disse para mim e para você, ide e aprendei, misericórdia quero e não mais sacrifício. Aprendeu e quer dizer isso. O que Jesus estava falando de um momento como esse, num momento de fraternidade, numa comunidade que nós estamos entre irmãos, nós temos que agir em misericórdia. Temos que deixar de vir aqui até nós para sacrificar.
Eu não quero mais saber vídeo, eu quero misericórdia. Será que nós somos passíveis de fazer isso? Será que essa palavra tem tocado a mim e a você hoje para nós agirmos corretamente diante dos nossos irmãos? Se coloque de pé. Nós vamos entregar ao Senhor.